Bom, queridos, nós começamos uma série semana passada. A série chama-se As Lutas da Alma. E nós vamos abordar vários assuntos aqui. Nós vamos abordar uns 10 assuntos. E cada assunto desse, nós vamos falar o suficiente, talvez 1, 2 domingos. Esse mesmo, hoje nós vamos falar sobre o medo. Semana passada eu dei uma introdução sobre ansiedade, já comecei com medo. E nós vamos continuar falando do medo, provavelmente semana que vem também. A proposta de hoje é que nós façamos um diagnóstico do que seja esse negócio chamado medo. A gente faz uma ideia, né? É um sentimento que todo mundo tem, todo mundo é atrapalhado por ele, mas a gente muitas vezes não sabe qual é a origem, o porquê de todas as coisas. Então hoje nós vamos vasculhar esse mal que atinge a humanidade. E semana que vem nós vamos dar a solução. Então se você está hoje, você vai aprender o quão terrível, as mazelas do medo. Semana que vem nós vamos aprender. Se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, aí não vai precisar mais de nada, né? Mas você conhecendo o medo, sobre o medo, você já vai começar a identificar como ele é terrível e vai, pelo menos, no mínimo, entender que ele é um problema a ser resolvido. E no mínimo, vai surgir em nós um sentimento de clamor ao Senhor, amém? Amém? Então fala para o teu irmão assim, hoje você vai aprender um pouco mais como Jesus era, como Jesus é, né? Então hoje o assunto é batalhando contra o medo. Nós vamos nos basear aqui naquela história bíblica de quando o povo de Israel sai, né? E passaram 40 anos no deserto. E quando eles chegam num certo momento que estavam diante da terra prometida, de Canaã, eles entram na terra e quando eles vão ver, eles são tomados por esse espírito e que gera algumas reações. Nós vamos ver agora, tá bom? Amém. Fala para o teu irmão assim, fica em paz, anota tudo, para que você fique sabendo e possa ensinar na célula nessa semana. Quem pregou sobre ansiedade e medo essa semana? Essa semana um monte de gente mandou recado para mim, pastor, pelo amor de Deus, manda o vídeo, né? Eu falei, fala com o pessoal da mídia, sei lá, do vídeo. Mas eu mandei o esboço para a minha equipe, então fica esperando o vídeo não, meu irmão. Pega o esboço, já vai mastigando para poder passar para a tua célula. É muito importante, você convida todos os seus vizinhos, irmão. Tem gente que está gastando um absurdo de grana aí com remédio, com psiquiatra, psicólogo. Não estou desprezando essas funções, essas profissões aí, mas muitas vezes não é o caso. É um caso só de conhecer mesmo o Senhor. Amém? Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 a 33 diz assim: vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. E queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Então esse era o quadro.
quadro é o seguinte: o Senhor tira o povo de Israel, o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, liberta eles da escravidão, agora eles estão caminhando para a terra prometida. E agora, diante da conquista da terra prometida, eles começam a ter essas bobeiras. Falando tipo, o muro vai até o céu. Parece aquelas historinhas de João Feijão, João Maria, sei lá. João Maria não, misturei os Joões aqui. João Pé de Feijão, né? Um muro que vai até o céu, os caras gigantes, que, sabe, umas histórias. E eles estavam sendo acometidos por um problema sério, irmãos, chamado medo. O medo, no geral, nós vamos ver uma situação que ele é bom, mas no geral, é um sentimento tão terrível, que na Bíblia há 366 admoestações, dizendo, não tenham medo. Um para cada dia do ano e mais para o ano bissexto. Não tenham medo. E por que ele diz isso tanto? Porque o medo, como nós dissemos semana passada, ele se torna um Deus. O medo, um Deus com letra minúscula, mas um Deus. Que nós nos prostramos diante dele, nós servimos a ele, nós adoramos a ele. E somos destruídos por esse Deus com letra minúscula. Porque o medo, ele destrói uma pessoa, destrói uma família, destrói a sobriedade de uma pessoa. Uma pessoa tomada de medo, irmãos, quando ela fica no extremo de ser tomada pelo medo, ela tem reações de gente louca. Quantos aqui já ficou com medo a ponto de alguém falar assim, mano, calma, você está parecendo louco? Quantos aqui já? Calma. Uma pessoa que ela é tomada de medo, ela perde o controle. Então o medo, ele pode estar te governando. Fala para o teu irmão assim, se o medo está te governando, você está com um problema. No versículo 20, do capítulo 20, diz, Moisés disse ao povo, não tenham medo dos relâmpagos e trovões do monte. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em você e os livre de pecar. O medo, ele está presente em toda a casa. Na casa de madeira, na casa de granito, na casa pobre, na casa do rico, na casa do poderoso, na casa do que estudado, na casa daquele que não estudou, do que tem muito dinheiro, pouco dinheiro. O medo é como a morte. Ele atinge a todos, indistintamente. Quando ele resolve entrar numa casa, ele entra. E se ele não encontrar uma barreira, ele vai fazer morada naquela casa. Eu conheço famílias, irmãos. Eu tenho entre meus familiares uma família de gente toda medrosa. De todos, só um conseguiu prosperar. Só um conseguiu avançar, ultrapassar o medo. Eu já vi pessoas ficarem loucas do medo. A lista é grande, irmãos. Medo de separação dos pais, medo de monstros, medo de fantasmas, medo de assombração, medo de enlouquecer. Quem já ficou com medo de ficar louco aqui? Medo de gente estranha. A gente cresce, mas o medo cresce mais ainda. A gente fala assim, agora eu estou adulto, então eu posso reeditar os meus medos, agora eu posso olhar para os meus medos e falar assim, não, agora eu estou adulto. Só que os medos, eles crescem juntos. Conforme a pessoa vai crescendo, se a pessoa não matar o medo cresce na mesma proporção que você está crescendo. Então, se ele já era maior que você, quando nós éramos crianças, nós vamos crescendo e ele vai crescendo junto, se você não eliminar o medo. Medo de perder alguém, medo de ficar doente. Quantos conhecem gente que tem medo de ficar doente aí o tempo todo? Irmãos, eu vou falar 1, 2, 3 e já, você vai me responder
a pergunta, tá? Irmãos, adianta alguma coisa ter medo de morrer? 1, 2, 3 e já. Se a resposta é, então por que a gente permite o medo? Tá certo, algumas pessoas não têm certeza para onde vão depois que morrer. E aí, na ignorância, medo. Pode ver que criança tem muito medo de tudo, medo de escuro. Por que a criança tem medo? Porque o cérebro ainda não está bem formado para ter uma noção da situação. Então, a primeira reação de quem é ignorante... Quando eu falo ignorante, eu não estou xingando, tá, irmão? Ignorante é pessoa que não entende, não entendeu ainda por alguma questão. Tem um ignorante xingamento. Oh, sou ignorante, né? A ignorância no sentido de não saber. Quando não sabemos alguma coisa, a primeira reação que temos é medo. Medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de perder, medo de pobreza, medo de gente, medo de crítica, medo de animais, de insetos. Pastor, eu não tenho medo. Quem tem medo de barata aqui? Então você não tem medo de barata. Você tem nojo. Não é medo mesmo. Medo de escuro, de altura, medo de elevador. Quem tem medo de elevador aqui? Medo de lugar fechado. Quem já fez ressonância magnética e saiu correndo da máquina? Medo de compromisso. Muita gente deixa de servir a Jesus porque tem medo de compromisso, tem medo de ter compromisso e não consigo cumprir. Medo de lugares cheios. Então, se você está lascado hoje, né? Aqui você está, quero ir embora. Medo de lugar vazio. Eu tenho mais... Irmãos, a lista tem mais de 200. O medo chega um momento que ele vira uma doença chamada fobia. E aqui eu vou falar algumas são até engraçadas. Me perdoe, irmão, se você tem essa fobia, não é a minha intenção. Se os seus companheiros aí do lado dão risada, eles estão dando risada, não sou eu. Amém? Então não fica bravo comigo, não. Ah, meu. Porque muitas vezes quando dão risada do nosso problema, a gente fica chateado. Quem tem medo dos outros dar risada de você, então? Mais um medo. Penterofobia, medo da sogra. Tá vendo? Eu falei que você ia dar risada. Penterofobia, medo da sogra. Androfobia, medo de homem. Ginecofobia, medo de mulher. Conhece? Terezinha de Jesus. É um homem pequenino que tem medo de mulher. Essa música é terrível, que fala de maldição hereditária. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro... Então é assim, vai passando de geração, medo de mulher. Quem aqui tem medo de mulher? Ninguém vai levantar. Depende da mulher, né? Tem mulher que dá medo, né? Que bota medo. Eu tinha uma música que eu cantava para a pastora Carmen, assim, ó. Quando a gente casou, agora não, agora ela está legal. Ainda ontem eu vi a Carminha lá em cima da chapada, parecia um bicho bravo que se chama onça pintada. Mas a Carminha é malcriada, me dá murro e pontapé, mas eu gosto da Carminha, que a Carminha é minha mulher. Eu era homem pequenino. A blutofobia, medo de tomar banho. Fala, Jeová. Filemafobia, medo de beijar. Filofobia, medo de se apaixonar. Fronemofobia, medo de pensar. Geliofobia, medo de rir. Estupofobia, medo de pessoas estúpidas. Ergofobia, medo de trabalho. Tem os manos que levantaram a mão aí, ó.
Então, aí, ergo. Aí os caras querem anotar para começar, não precisa mais xingar. Fala, ô seu vagal, fala assim, você está com ergofobia. Ou como a gente chama, né, preguiça, vontade enfraquecida. Enfim, irmãos, a psiquiatria, ela enumera mais de 200 fobias. A gente está brincando aqui, irmão, mas tem gente que tem sua vida profissional atrapalhada. Pessoas que têm medo de avião, medo de voo, medo de falar com o chefe, medo de contrariar as outras pessoas. Nem sempre o medo é ruim. Tem uma situação que o medo é bom. O medo, ele nos protege do perigo. Em alguns momentos, se você tem aquela sensação, você está no meio do mato, está num lugar, de repente aparece uma onça. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você se encontrar com uma onça adulta, ora. Porque o bicho terrível. Se você estiver num barco, ele vai até o barco. Ele nada até lá e entra no barco. Se estiver na árvore, ele sobe na árvore. Só um canhão, só uma arma muito pesada que segura uma onça. Então, se você estiver sem arma, der de frente com uma onça, ora. O medo, ele faz uma liberação de adrenalina e outros hormônios que faz a pessoa adquirir uma força sobrenatural e correr. Muitas vezes o cara sobe numa árvore, quando ele está lá no topo, ele fala, como que eu subi aqui? Porque o medo fez isso. Eu já vi casos de aquele portão automático cair, vir fechando sobre um carrinho de bebê, e a mãe segurar. Portão automático de ferro, irmão, tem 300 quilos, mais de 300 quilos. E a pessoa, uma mulher pequenininha, segurar no ombro, porque acometida pelo medo de o filho morrer, e isso, então nesses casos, irmão, nós temos essa proteção, um medo que nos protege. E outro medo que é bom, é o temor. Provérbios 1:7 diz assim, o temor, obediência reverente, adoração submissa do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e disciplina. Está diferente porque é texto ampliado, tá? Quando você vê em colchete é porque é texto ampliado. Êxodo 20:20 diz assim, Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e que os livre de pecar. Então, esse temor que nos livra de pecar, desagradar a Deus, ele é o medo bom. Amém? Fala para o teu irmão assim, tem um medo bom. Qual é o medo bom? Aquele que faz você ficar corajoso e enfrentar. Uma vez eu estava numa praia com a minha família, e eu passava, um cachorro enorme, preso, ficava lá. Toda vez que a gente passava, ele ficava lá latindo e dando aqueles... correndo e dando aquelas trancos na corrente. E eu olhei assim e ficava olhando esse cachorro, mano. Esse cachorro. Teve uma hora, que ele deu um tranco e não é que o negócio quebrou. E ele veio com tudo para cima da minha família, Aí eu dei uma de louco, irmão, desculpa aí. Ele veio assim. Eu falei, olhei para minha família e falei, esse cachorro vai pegar alguém. Aí eu fui, Ele veio assim, de repente, quando eu vi isso, fiquei com tanto medo que eu fui para cima dele, Aí, por tudo ou nada, Né, se tivesse que... Aí era eu e ele. Agora, de minha família... Porque aí a gente estava indo para o carro, era o estacionamento. Eles estavam indo para o carro. Falaram, vai. E fui para cima do cachorro. Eu peguei uma pedra também, fui para cima. Mas existe essa fobia, o medo que é fobia. Que chega, irmãos, as pessoas terem que baixar em hospitais. Muita gente que baixa em hospital psiquiátrico ou em consultório psiquiátrico são pessoas que são acometidas por fobias, por medo. Então, aqui no texto que nós vemos o povo entrando na terra prometida, e aí vai os espias, 10 espias,
12 espias. Vocês, contudo, não quiseram ir tomar posse da terra. Por quê? Porque vocês não confiaram no Senhor, seu Deus. Semana passada nós vimos, né? O contrário de medo, o contrário de fé é medo. Então, se você é desse tipo de pessoa, irmão, que tem terror diante do futuro, de situações, de objetos, animais, de lugares, saiba do seguinte: medo, fora daquela situação de proteção e de temor a Deus, é pecado. Tudo que é maior do que Deus é idolatria. Toda vez que nós colocamos alguma coisa acima de Deus, nós estamos transformando aquilo que nós colocamos acima de Deus como maior que Deus. E tudo que nós consideramos maior que Deus é um Deus. Então, se existe alguma coisa que é maior que Deus para você, a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é sobre todas as coisas. O Senhor está sentado sobre o universo, dominando, controlando. Ele é o Senhor. Fala assim comigo: o Senhor reina. Fala assim: o Senhor reina. Diz assim: o Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. E se tiver que você repetir 1000 vezes no dia, na hora que nós que somos acometidos pelo medo, você pode repetir. Por que ele é pecaminoso? Primeiro, anotando, o medo desrespeita o plano de Deus. Diz assim para o seu irmão: sim, Deus tem um plano para a tua vida. Mas o medo de ficar desempregado, mas o medo de passar fome, mas o medo qualquer medo pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Deus tem um plano e o medo costuma atrapalhar o plano. Algumas pessoas não se entregam, Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Muito simples. O que é cristianismo? Não é você frequentar um culto, não. O que é cristianismo? Não é você entrar numa religião. Não é você frequentar uma igreja. Cristianismo é quando um ser humano se rende ao Senhor. Diz assim: tá bom, o Senhor cuida de mim. Quando que Ele cuida de mim? Sempre. Agora, na hora da nossa morte, depois da morte. Essa paz de viver na eternidade, irmãos, coloca todas as circunstâncias como fumaça. Ora, se somos eternos e o Senhor nos ama e Ele é o dono da eternidade, então, não precisa ter medo de ficar solteira, viu, solteiras? Não precisa ter medo de ficar desamparado, viu, irmão? Não precisa ter medo de passar fome, porque eu sou velho, vou fazer 60 anos. Já fui novo, e hoje eu sou velho. Nunca vi um justo desamparado e sua descendência mendigar o pão. Sempre sonhei falar isso com propriedade. Há um tempo atrás eu não podia falar isso. Mas, na verdade, eu só posso falar isso depois de setembro. Depois do dia 24 de setembro. Deuteronômio 1, 19 a 21 diz assim: depois, conforme o Senhor, nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o vosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra, tomem posse da terra, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, não desanimem. Fala para o teu irmão assim: não tenha medo, não desanime. Fala para o seu irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente: não tenha medo, não desanime. Irmãos, o povo viveu 400 anos
praticamente de escravidão no Egito. Vem Deus, através de Moisés, liberta esse povo de uma forma milagrosa. Eles passam a seco, o mar se abre. Eles são sustentados no deserto, a roupa deles não gasta. Eles pedem carne, Deus manda carne. Eles pedem tudo, Deus dá. Deus sustenta eles com tudo. À noite, uma coluna de fogo para esquentar eles. De dia, sombra para proteger do sol. Protege eles contra inimigos que os atacam. E eles vencem as batalhas, vencem todas as batalhas, mas uma eles não conseguem vencer. E por causa disso, aquela geração não entrou na terra prometida, entrou os filhos deles. E qual foi o gigante? Vamos lá, eu vou contar até 3, vocês vão responder. Qual o gigante que eles não conseguiram vencer? Medo. Venceram todos os gigantes. Conseguiu uma família. Agora você tem uma esposa, tem um marido, tem filhos. Agora você tem um ministério. Agora você tem uma profissão. Agora você está num país. Agora você já salvo. Aceitou Jesus, tem certeza de salvação. Só falta uma coisa para você, querido: enfrentar o medo e vencer o medo em nome de Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Eles venceram tudo, irmãos. Mas tinha uma coisa que eles precisavam se libertar. Deus não poderia tirar, irmãos, fala para o teu irmão assim: somente você pode tirar o medo de você. E como que nós tiramos o medo? Vem a semana que vem que você vai aprender. Mas eu já vou dar uma dica. Confia no Senhor. Você pode chegar até o último degrau das promessas na tua vida. Talvez essa vitória que você veio buscar aqui hoje, talvez essa vitória na tua vida amorosa, profissional. Eu não costumo falar muito sobre essas coisas, porque aqui nós damos mais importância para a eternidade, porque para as coisas triviais. Mas, enfim, muitas vezes nós estamos diante de uma vitória aqui na terra, ou de uma vitória que vai redundar em vitória eterna, e não conseguimos essa vitória exatamente por causa de medo. Algumas irmãs vieram falar comigo hoje, falaram assim: pastor, domingo passado, parecia que o senhor estava com a gente durante a semana, no carro, ouvindo o que a gente estava falando, porque a gente estava falando exatamente sobre esse assunto. Pessoas que estão com medo de abrir o seu negócio, estão com medo de resolver algumas questões. E aquela palavra de domingo já começou a abrir. Porque, irmão, o medo, ele não vai... o medo vai te travar das conquistas. Fala para o teu irmão assim: Deus tem planos maravilhosos para você, mas o medo desrespeita esses planos. 2 Timóteo 1,7, aqui provando que medo é pecado. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Tem gente que tem medo de ser santo, acha que ser santo que não vai conseguir ser santo. Irmão, não é... Santidade quer dizer ouvir a Deus e obedecê-lo. Mas Deus não tem te dado o espírito de covardia, que é o pior tipo de temor, medo e covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isto é, admoestação. Isso aqui é uma admoestação chamado a estabilidade. Para o teu irmão, se a tua família, a tua descendência, não precisa de uma louca, de um louco, que fica apavorado diante de tudo quanto é situação. Meus irmãos, de novo, a tua geração precisa de uma pessoa equilibrada, que resolve as coisas, que desenrola, que não fica enroscado por causa do medo. A tua geração precisa de uma valente, de um corajoso que vai à frente e vence batalha em nome de Jesus.
A tua geração precisa de alguém que tem coragem. Põe um servo de Deus nesse corpo. Põe uma serva de Deus nesse corpo. Põe o Espírito Santo. Chama a Deus. Toma posse. Glória a Deus. O medo é falta de amor. Pastor, de onde você tirou isso? De onde eu tirei? Da Bíblia. Eu nem sei onde está, mas eu sei o texto. No amor, é alguma coisa 18. Eu escrevi, esqueci de colocar a referência. Eu nem está com eles lá. É coisa que a gente pega depois. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E eu vou explicar agora por quê. Fala assim, pastor Harini, por que quem tem medo não ama? Ou quem tem medo está fora do amor? Porque o medo, ele é muito baseado no castigo. O medo, ele tem como base o castigo. Eu tenho medo do castigo, tenho medo do resultado, tenho medo do que vai acontecer, tenho medo de ser machucado, tenho medo de ser... O que é? Primeira carta de João 4,18. Primeira carta de João 4,18. É carta, né? Agora lembrei. Não é evangelho. Então, irmãos, uma pessoa que tem medo, ela esqueceu do amor. Por exemplo, eu sou vovô. Quem é vovô aqui? Vovó. Pergunta, por que neto folga com vovô e com vovó? Vamos lá, irmãos, por que neto é folgado? Quantos aqui é folgado com a vovó? Chega já mexendo na geladeira. Vai na casa da avó, já falou, vó, tem comida aí? Quem aqui é folgado com a vovó aqui? Pede as coisas. Os meus chegam lá, exente, vó, exente. O Gabriel fala, exente eu. Por que neto é folgado? Porque sabe que vovô e vovó ama. Não tem medo de levar bronca. Eu falo assim, mano, para com isso, senão eu vou apanhar. Eu assim. Olha a cara dela aí, ó. Folgadinha. No amor não existe medo, porque o medo pressupõe castigo. Olha só o que o povo disse. Ah, está lá para baixo. Nós lemos. Eu vou ler, vamos lá. Olha só, Deuteronômio 1:27, se tiver o texto aí. É mais para baixo, depois você volta onde a gente parou. Deuteronômio 1:27. Está lá, não está? Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Por isso, nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Olha só como que eles imaginavam Deus. Deus é um ser, como o pessoal islâmico, né? Fala que Deus é um ser que fica lá em cima, atacando, castigando e mandando matar as outras pessoas. Castigando, fala para o teu irmão assim, Deus, nosso Deus, não te odeia. Deus, Ele não é resistente. Deus é exigente. Irmãos, exigente é diferente de resistente. Uma pessoa resistente é aquela que tem antipatia. Agora, o nosso Deus é um Deus santo, exigente. Ele diz assim, faz direito. Você faz de novo aí, mano, faz aí o negócio direito.
Aí você faz errado e fala assim, faz aí direito. Toda reprovação quer dizer, vai fazer a prova de novo. Fala para o irmão assim, toda vez que você é reprovado, é que você não fez direito. Então Deus manda você fazer de novo, e de novo, e de novo até acertar. Porque não é interesse de Deus condenar ninguém, querido. O interesse de Deus é aprovar, mas Ele não vai aprovar aquilo que é reprovável. Nosso Deus é um Deus bom, misericordioso e justo. Então Ele não te odeia. Fala para o irmão assim, Deus não te odeia. Amém? Segundo motivo, porque medo é pecado. Que o medo distorce o propósito de Deus. Por que ele distorce? Porque Deus ele te ama, mas você acha que Ele te odeia. Ele manda você fazer uma coisa certa e você acha que Ele está fazendo errado. Então, quando nós temos medo, nós temos uma visão errada de Deus. Dá para entender? E quando nós temos uma visão errada de Deus, nós não estamos adorando o Deus verdadeiro. Nós estamos adorando outro Deus. E quando nós adoramos outro Deus, nós somos idólatras. Pergunta, o Deus que você adora é o Deus da Bíblia? Ou é o Deus que você inventou na tua cabeça? Porque se é um Deus que te bota medo, é um Deus que você inventou na tua cabeça, porque o nosso Deus é Pai. Ele é correto. Então Ele vai te dar chances e chances. Logicamente, toma cuidado para não brincar com a graça de Deus, que numa dessas você pode se lascar. Não porque Deus vai fazer você se lascar, mas porque o próprio salário do pecado é a morte, e o resultado, toda semeadura tem uma colheita. Com Deus não se brinca, né, irmãos? Você pode brincar no sentido de se alegrar com Ele, mas brincar com a misericórdia dEle é coisa séria. Ah, eu vou fazer isso, mas Deus é bom, Ele perdoa. Não, irmão, não faz isso não. Que aí já é malandragem. E esse tipo de coisa é séria. Agora, quando Ele entende, irmãos, quando a gente não consegue, porque a gente é meio fraquinho. Fala, quem reconhece que tem uma dificuldade de entender as coisas aqui? Ainda bem que não é só eu. Irmãos, tem hora que eu falo assim, fala de novo, Senhor, fala de novo. Aí Deus usa uma irmã que está, não sei não, eu estou em algum lugar, fala de novo, Senhor, que parece que eu não estou entendendo. Aí chega uma hora, entendi. Tem pessoas que estão aqui, irmãos, há mais de 10 anos, e não entenderam algumas coisas. Por isso que eu não me canso de falar, de pregar, nem eu, nem minha equipe, né, os pastores, presbíteros aí. O medo, irmãos, ele distorce o propósito de Deus, porque ele revela o que tem de pior. Quando você vê o que tem de pior em nós, quando você vê uma pessoa fazendo uns negócios assim, absurdos, em geral é porque ela está com medo. Quer ver uma coisa? Quando a pessoa ela fica com medo, ela tem algumas reações. Ela começa a acusar os outros, fala, não fui eu. Você lembra que como Eva ficou com medo de Deus, ela falou assim, foi o marido que tu me desse. Não. Falou para Adão, Adão falou, foi a esposa que tu me desse. A mulher disse, foi a serpente olhou para trás. Foi a árvore. Sei lá. A pessoa, quando ela está tomada de medo, ela ofende. Ela desconfia. Ela reclama. Ela culpa. Ela mente. Qual o maior gigante da nossa alma, querido? O medo. Como nós falamos semana passada, um exército inteiro com medo de Golias. Versículo 32 de Números 13, diz assim: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Fala para o teu irmão assim, o medo faz você ficar doido. Você começa a se ver como um gafanhoto.
como um inseto. Irmãos, Deus tirou esse povo por amor, adotou eles como filhos, e esse povo estava se olhando como um inseto. Fala para o teu irmão assim, que viagem, meu. Viagem. Quanto exagero. Muro que chega até o céu. Pessoas que têm não sei quantos metros. Até os próprios gigantes, eles aumentavam o gigante. O cara já era gigante, mas eles aumentavam mais o gigante. Tudo por medo de encarar o propósito de Deus. Irmãos, quantos sabem que Deus tem um propósito na tua vida aí? E aí a gente começa a inventar um monte de historinha por medo. Irmãos, tem gente que tem medo de demonstrar o amor à esposa. Eu não está marcado isso aqui, mas Deus está falando comigo agora. Tem homem, presta atenção que eu vou falar. Tem homem que tem medo de demonstrar carinho para a esposa, medo de demonstrar afetividade para a esposa, com medo de parecer frouxo. Ou com medo da esposa crescer. Ou desprezá-lo por inferioridade. Querido, não tenha medo de demonstrar o teu amor. Não tenha medo de demonstrar a tua proteção. Não tenha medo de ser homem. Não tenha medo de gastar dinheiro com a tua esposa. Não tenha medo de gastar no salão de beleza com a tua esposa. Não tenha medo. Esposa, não tenha medo de fritar aquelas coxinhas numa hora que não tinha nada a ver. Não tenha medo. Ah, ele vai ficar folgado. Meu, não vai ficar folgado. Se ele ficar folgado, você está folgado, mano, para. Não tenha medo de ser bondosa. Não tenha medo de... Mano, tem algumas mulheres que reclamam da vida, meu. Reclamam de tudo. Tem mulher que é doida para estar no teu lugar. Não faz ideia. Não tenha medo de se dedicar à sua família, aos seus filhos. Vale a pena. Não tenha medo de se dedicar a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Terceiro, medo é pecado. Por quê? Porque o medo desencoraja o povo de Deus. Aliás, o medo é contagioso, viu, queridos? Uma pessoa com medo, meu Deus, ela espalha esse medo. Se você é encarregado numa firma, se você é líder de alguma coisa em algum lugar, se você é líder da tua família, você que é esposo, você que é marido, você que é um irmão mais velho, você tem irmãozinho pequenininho, que olha para você como exemplo. Se você for medroso, você vai transformar a tua descendência em gente medrosa. Tem gente que é tão medrosa que forma uma geração de gente medrosa. E se você é do tipo que formou uma geração de gente medrosa, que os teus filhos, as tuas filhas são medrosos, então está na hora de você pedir perdão a Deus e aos seus filhos. E dizer que a partir de agora, você está diante de um homem, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai corajoso. Porque o medo é contagioso. Nós vimos, irmãos, dos 10. Olha só. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes com muros que vão até o céu. Vimos ali Enaquins. Enaquins eram gigantes. Então todo mundo ficou desanimado por causa desses camaradas. Olha que coisa terrível, de 12 espias, 10, fala para o teu irmão assim, de 12, 10 ficaram contagiados pelo medo. Talvez de um, de dois que falou, isso aqui. Quem aqui, pode ser sincero, quem aqui já viu vulto, coisa estranha, que estava com medo e começou a ver coisas? Irmãos, aqui é uma coisa... Eu não vou aqui ficar fazendo elucubrações,
Eu não vou afirmar nada. Mas existem duas possibilidades para quando você está com medo, você vê vulto, e vê seres, e vê coisas. Uma, que o medo abre portais de visão de coisa maligna, primeiro. Outra, que o medo faz o teu cérebro criar realidades paralelas. Tanto uma como outra são coisas terríveis. Uma vez eu estava naquela estradinha das Sete Cruzes, quem já é aquela que vai entre Poá, Suzano e Mauá. E estava neblina, eu estava sozinho, fui levar minha esposa na casa da mãe, e os meus filhos na casa para ficar uns dias na casa da mãe, estava voltando sozinho. E veio uma neblina. Aquela neblina que você... Olha o nome da estrada, Sete Cruzes. Se alguém tem algum carro, alguém foi roubado algum carro, foi para lá que o carro foi, viu, irmão? Estrada de Sapopema, né? Irmão, começou a vir um medo sobre mim. Uma coisa inexplicável, por causa daquela neblina. Eu comecei a ouvir, irmãos. Oh, no. Ah. Irmão, na hora que... Você começa a ouvir coisas, você começa a congelar, você começa a ver coisas. Parece que se abre um portal. O medo faz com que você, que abram portais para coisas satânicas. Fala, pastor, eu estou ficando com medo. Eu estou pregando essas coisas. E isso tudo é loucura, irmãos. Porque de 12, 10 ficaram. Só 2 entraram na terra prometida, irmão. Caleb, da geração que saiu do Egito, só Caleb e Josué que entraram na terra prometida. Moisés não entrou, e não foi por causa de medo, foi por causa de estresse mesmo, ficou estressadinho. Ele e o irmão dele. Toda aquela geração, não vou chutar porque não se pode chutar o coração de ninguém. Toda aquela geração morreu no deserto por causa de medo. E o medo fazia com que eles se rebelassem. Você vai matar a gente de fome. Você vai não sei o que lá. Vocês estão querendo mandar na gente. Eu não vou obedecer. Eu vou ficar obedecendo gente. Aí eles se rebelavam e morriam. E iam morrendo. Por causa de medo. Medo de ser trouxa, medo de ser enganado. Irmãos, tem uma coisa que eu não tenho, é medo de ser enganado. Porque se eu for enganado... Mas é Deus para restaurar aquilo. Lógico que a gente fica esperto, vai ficar entrando em roubada, né? Mas assim, meu irmão, deixar de viver, eu confio na minha equipe. Irmãos, eu já formei equipe, já teve... A história é grande, dá para escrever um livro, qualquer dia eu escrevo. Mas eu não tenho medo, irmãos, de pegar gente para fazer parte da minha equipe. Irmãos, tive um dia desses aí que tinha mais de 70 pessoas na minha casa. A igreja CQL começou assim, e não vai ser diferente agora. Alguns amigos meus falaram assim, pastor, mas você deixa as pessoas entrar na tua casa, e se eles começarem a olhar para as coisas, e ficarem com inveja, e ficarem falando assim, pastor, ele tem uma garruncha. Que não, tem uma lareira, tem uma garruncha, mas é enfeite, irmão, não é... Eu achei bonito e coloquei lá. Você viu lá? Sei o que lá. Irmãos, eu não tenho... E se eles começarem a falar, irmãos, eu não tenho medo. Algumas coisas, lógico, eu não faço, não divulgo, porque... Né? Mas assim, medo de as pessoas ficarem folgadas, se quiserem ficar folgados, que fiquem. Eu abro a casa. Quando eu convido, irmão, quando eu falo assim, galera, vai lá, vamos comer um churrasco. Você levando? Aí já não é medo, aí é falta de condição mesmo. O medo, irmão, desconsidera as promessas de Deus.
que Deus... Fala o termo assim, aponta o dedo do profeta para ele assim, o que Deus prometeu para você? Fala para ele o que Deus prometeu. Por exemplo, o pessoal que fez encontro hoje, na palestra da visão celular, o que Deus prometeu para você? Eu serei pai de multidões. A promessa foi dada. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, a promessa está lá. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, o carregou como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar nesse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo, de noite numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Então, o medo, ele desconsidera a promessa do Senhor. Repetindo, quem tem promessa do Senhor aqui? Quem tem promessa do Senhor aqui? Como é que é aquela música, Andressa? A promessa. É isso aí, não desiste não. Quem tem promessa de Deus não desiste. Deus de milagre, Deus de promessa, Deus não é homem para não cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai te cumprir. Se Deus prometeu que você e a tua casa servirá ao Senhor, os seus filhos não são filhos para calamidade. Aos poucos cada um vai vindo para cá. Está começando seus filhos, seus netos, todos vindo para cá. Eu vejo. Talvez você não veja, mas você pode ver agora. Talvez a gente parta antes. Abraão, irmãos, não viu toda a promessa cumpriu, mas ele viu. Ele não viu em carne, mas ele viu pela fé. E tudo que Deus prometeu para Abraão se cumpriu. Dele veio uma grande nação. Está aqui espalhado pelo mundo inteiro. Um pedaço lá em Israel, a minoria. A minoria está lá, viu, irmão? A maioria dos judeus moram no planeta inteiro. E se identificam como judeus. Quinto lugar, o medo desobedece os princípios de Deus. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Tem gente, irmãos, presta atenção no que eu vou falar, que se entrega ao adultério, à fornicação, ao roubo, à mentira, porque tem medo de não provar das coisas boas. A pessoa que rouba, ela tem medo do quê? Medo de viver uma vida sem provar as coisas boas que o dinheiro pode comprar. Então ela vai fazer o quê? Vai roubar para poder ter as coisas. Tem pessoas que por causa do medo de ficar sem ter um relacionamento sexual, se envolve antes de se casar. Tem gente que tem medo de não ser honrado, então fica contando vantagens de si mesmo. E tudo isso, irmãos, é rebelião contra o Senhor. O Senhor nessa tarde está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Está te chamando para você se render a Ele. O chamado do Senhor Jesus não é para você entrar numa religião, você passar a fazer coisas esquisitas, usar roupas esquisitas, virar um Amish, né? Colocar um chapelão, ter uma barba, ou vestidão, ou sei lá o quê. O Senhor está te chamando nessa tarde para corajosamente se render ao Senhor. No princípio, queridos, no começo, o ser humano
tinha a alegria da comunhão com Deus. E ele não sentia medo, porque ele vivia no amor, porque Deus é amor. E aí o que ele fez? Ele pegou, tomou de Deus a autonomia, o conhecimento do bem e do mal, tomou para si a incumbência de se proteger, e aí foi que ele começou a ter medo. Qual a proposta de Jesus? Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Irmãos, se eu tiver que partir, eu partirei. Se eu tiver que permanecer, eu permanecerei. Se faltar carne, a gente come ovo. Se faltar ovo, a gente come arroz e feijão. Se faltar o feijão, a gente come arroz. E se faltar arroz, feijão, carne e ovo, a gente come nada. E vive até a hora que ele quiser. Ah, toma água. Aí se acaba a água, seca. E aí a gente vai viver num lugar onde tem um rio que sai do trono do Senhor. Você olha para os 12 e olha para os apóstolos, para a primeira geração, você não vai ver ninguém com medo. O bando de homem amarelão que apareceu agora. Os caras que têm medo, irmão. Medo de trabalhar, medo de viver, medo de ser marido, medo de ser esposa, medo de ser bom. Eu sou... Tem uns que falam assim que é crente, né? Quem já viu essa frase? Eu sou crente, mas não sou trouxa. Até hoje eu não entendi essa frase. Quer dizer, então quem é? A maioria dos crentes são trouxa. E ele é uma pessoa especial, que está acima da média, que é crente, mas não é trouxa. O que é isso, irmãos? É querer ser mais esperto do que é possível ser. Onde está, irmãos, as penitenciárias? Presta atenção no que eu estou falando. As penitenciárias estão lotadas de gente malandra. Está lotado de gente esperta. E o cemitério também. Lotado de gente esperta. Eu estou sendo irônico, né, irmão? Né? É gente que pensa que é esperto. Que tal você abandonar a tua esperteza? Que tal você falar assim, beleza, eu entrego a minha malandragem? Que tal você falar assim, a partir de agora, a minha sabedoria, ela vem do alto. Ela é imarcessível, ou seja, ela não pode ser esmagada. Ela não pode ser destruída, não pode ser roubada. A proposta é essa: acordar de manhã em paz, sabendo que o meu dia será cuidado pelo Senhor. Viver o dia inteiro em paz. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro nos afligir. Viver na eternidade. Irmãos, um verdadeiro cristão, ele não é atormentado mais pelo passado. Viu, irmã, você que fez encontro, você está livre do teu passado. Teu passado ficou para trás. O teu presente é viver com o Senhor. E o teu futuro é eternidade. Ou seja, nós já estamos no futuro. Nós não temos futuro. Irmão, presta atenção. O verdadeiro cristão não tem futuro. Ele tem eternidade. É outra dimensão. O futuro nunca chega. Mas a eternidade já está aqui. Nós já estamos vivendo na eternidade. O que a gente vai fazer é passar de fase. Quem ficou sabendo? A nossa irmã Kátia Guerreiro Gordon. Era uma das nossas discípula da pastora Carmen. Hoje passou para uma próxima fase. Se a CQL é o que é, tem parte dela, do trabalho dela nessa igreja. Por ocupar muito espaço no coração da gente, faz também um buraco ficar grande. Faz falta. Mas faz parte da eternidade.
Alguns dias nós visitamos ela e nós tomamos a ceia juntos. Ela tinha lá vinho, pão. Pastor, vamos tomar ceia junto? Eu, a pastora Carmen e ela, os três tomamos a ceia. E nós fechamos um acordo naquele dia. Nós falamos assim, é o seguinte, eu, Kátia, sou mais velho que você. Então há uma probabilidade de eu ir antes. Não interessa se está doente ou não. Então é uma probabilidade de eu ir antes. Mas se você for antes, como você é boa de organizar coisas, então organize uma festa, que logo a gente chega também. Porque eu não sei se você sabe que daqui 50 anos, irmãos, muitos aqui já foram para o mesmo lugar. 100 anos, certamente, está todo mundo lá. E ó, irmãos, creem que eu estou falando, 100 anos passa rápido. Quem aqui anda se assustando no espelho? Não é por causa de gordura, não. Da ruga. Você olha e fala assim, oxi, esse velho que está aí. Eu evito, irmão, de ficar olhando muito no espelho. Quem é essa pessoa? Eu estava correndo esses dias, agora eu fico que nem a velha da praça. Falei para ela, Kátia, se você for antes, então ela está agora lá já preparando uma festa. Daqui a alguns dias, daqui a alguns tempos estaremos. Não sabemos quando. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo de passar fome. Eu não tenho medo de perseguição. Não tenho medo de Covid nem de dengue. Não tenho medo, querido. Mesmo porque os que estão morrendo dessas doenças tiveram medo e não adiantou nada. Então, quantos aqueles... Hoje nós tivemos uma ideia do que é o medo. Que a idolatria é pecado. Então toda vez que nós somos tomados de medo, a Senhor me perdoa, confessa o medo, coloca diante do Senhor. Semana que vem nós vamos aprender como eliminar o medo de nós. Passo a passo. Quem gostaria? Semana que vem nós vamos ter nosso encontro de homens, vai ser poderoso. Quantos aqui vão fazer encontro semana que vem? Você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é bom. Aqui, irmão, homem não chora. Homem? Aqui, homem, chega na presença do Senhor e fala assim, eita, Jeová, agora sim. Quantos quer ter a revelação do que é o medo e poder eliminar da sua vida? Vem aqui à frente, pode ficar de pé.